Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa nécessaire usando tiras de retalhos. Isso mesmo, esses retalhos que vocês têm aí guardado em casa, que não sabem o que fazer com eles, então nesse vídeo eu vou ensinar como emendar todos eles, tá? E fazer uma nécessaire. Olha só como que ficou linda. Aqui também a gente vai aprender a fazer um acabamento diferente de zíper, tá? Olha só como que ela é por dentro. Esse tamanho que eu fiz a minha ficou bem espaçosa. Ela dá até uma frasqueira, dá pra pôr shampoo, esses potes maiores dentro, mas vocês podem fazer do tamanho que quiser, inclusive as faixas pode ser também do tamanho que vocês tiverem guardados aí em casa, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana, costura criativa para iniciantes. Então vamos lá pra gente ver como que faz essa nécessaire linda. Bom pessoal, então aqui pra gente começar a fazer a nossa nécessaire com retalhos, no caso aqui eu vou usar tiras, tá bom? Eu tô aqui com 6 tiras no tamanho de 6 centímetros por 25 cada uma, tá? Mas isso aí não é uma regra, vocês podem fazer até menorzinho, porta-moeda, aproveitar todo tipo de retalho mesmo que vocês tiverem, ou fazer maior, fazer bolsa, enfim. Aqui eu passo a ideia, mas vocês aí incrementem e mudem da maneira que achar melhor, tá? Aqui eu tô usando estampa da mesma coleção, pra ficar bem bonitinha. Eu tenho no meu site à venda essa coleção de tecidos, tá? Com todas essas cores. Quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas vocês podem seguir de maneira o seguinte, ó. Vai lá olhar no cestinho de retalho, ou vocês podem separar o retalho por tonalidade de cores, tá? Tipo, todos os tons rosa, todos os tons vermelho, todos os tons azuis, tá? Ou por cores quentes, cores frias, ou então fazer bem colorido, igual eu tô fazendo aqui, tá? É só sugestão. Aí, o detalhe do zíper, o acabamento do zíper hoje, a gente vai fazer diferente, tá? Então fiquem de olho aí no acabamento do zíper, que vai ser bem legal, principalmente para quem faz aí na máquina doméstica, e às vezes é uma máquina doméstica muito fraquinha, que quando passa em cima do zíper, a agulha pode quebrar. Então esse acabamento que a gente vai fazer com o terminal de zíper, que são 4 retalhinhos, é bem interessante para quem ainda não conhece. Tá? Então aqui, ó, tem um pedaço de zíper, ainda não especifiquei o tamanho, porque eu preciso ver qual o tamanho que vai ficar a junção dos meus retalhos, aí depois a gente corta o zíper, tá? E aqui eu tenho 4 retalhinhos de tecido, no tamanho de 3,5 por 5, tá? 3,5 porque ele vai ter a mesma largura que o meu zíper, ó. Esse zíper de número 5, tá? A mesma largura. Se for de número 3, ele vai ser um pouquinho mais estreito, e vocês fazem essa largura desse retalho referente à largura do zíper, tá? A gente vai precisar de um cursor também. E esse branquinho aqui embaixo é o bagum que eu vou usar de forro, que eu gosto de usar o bagum de forro porque ele é impermeável. Então a gente pode colocar qualquer tipo de coisa, fazer necessário como frasqueira, se vazar alguma coisa úmida, não vai manchar e nem molhar o tecido, tá? Zíper, cursor, o bagum e os tecidos, gente, eu tenho disponível no meu site para quem quiser adquirir, tá bom? Então a gente vai pra máquina e vai começar a junção dos retalhos. Para isso eu peguei aqui um pedaço de manta, pode ser R1, R2, tá? Uma dica bem legal que eu quero dar aqui pra vocês. Nessa época que as lojas estão fechadas, quem não tem a manta R2 em casa, gente, pode usar o jeans para estruturar a nécessaire, tá? O jeans que eu digo é o quê? Aquela calça velha, a parte da perna, abre a costura dela. O jeans, ele é um material que tem firmeza. Deixa eu tirar a manta daqui porque ela perde o foco. Por causa da cor, pronto. O jeans, ele é um material que ele tem firmeza, ele tem estrutura. Então fica uma dica, tá? Pra quem não tem a manta R2 em casa e não ficar sem fazer a nossa peça do dia, tá bom? Aqui eu cortei, então, a manta, um pedaço grande que a gente vai emendar
aqui, direto na manta, uma técnica bem legal. E depois a gente refila, tá? Então, agora a gente vai lá pra máquina e junto lá na máquina eu vou precisar também do ferro de passar, tá? Então já separa o ferro de passar de vocês aí. Pessoal, então tô aqui na máquina e a gente vai começar a fazer a junção aqui dos retalhos. A máquina que eu tô usando hoje é a Jack A4, tá? Adquiri com o Maurício Armindo. Quem tiver interesse em tirar dúvidas, fazer um orçamento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo contato para falar com ele, tá bom? Comprando com o Maurício Armindo, que é o meu parceiro, dizendo que foi minha indicação, você ganha aí 5 dos meus projetos pagos, tá? Então vamos lá. Vou começar a unir aqui na manta, vou pegar o meu primeiro retalho, o resto eu vou deixar aqui do ladinho, e eu vou posicionar ele aqui no início, tá? Cortei a manta, gente, um pouquinho maior, ó, pra sobrar mesmo a pontinha em cima e embaixo nas laterais, pra gente não ter dificuldade na hora de fazer a colocação do retalho. E o meu ferro, ele já tá aqui do lado quente. Eu vou usar a pontinha dele, tá? Apesar dele ser aquele ferro mini, aquele pequenininho, mesmo assim a gente usa ponta pra não pegar ferro aqui na manta, ó. Então eu venho só com a pontinha, ó, escorregou. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Então, ó. A gente precisa fazer esse processo com o ferro pra quê? Pra dar uma esticadinha no tecido, ele não ficar enrugado, tá? Então, olha só. Passei aqui o primeiro, vou passar uma costura aqui na beiradinha, tá? Olha só, é beiradinha mesmo, viu, gente? Só pra segurar. Aí eu venho com o meu próximo retalho, ó. E vou colocar estampa desse retalho, deixa eu virar assim pra dar pra ver. Estampa do retalho, vou colocar de frente com esse outro, ó. Estampa de frente com estampa, deixa bem retinho, tá? O principal dessa técnica é que a gente deixa os tecidos bem retinhos. Coloquei, quem quiser alfinetar, pode alfinetar. Aí eu vou passar uma costurinha aqui, ó, com um pé de máquina. Olha só então, passei uma costurinha com um pé de máquina, eu vou abrir esse tecido, ó. O mais importante é a gente abrir e deixar ele bem esticadinho pra cá, então por isso eu vou usar o ferro de novo, ó. E a gente vem, ó, nessa posição do ferro, do lado de cá, pra que a nossa faixinha fique bem retinha. Pronto. E aqui vou fazer o mesmo processo. Passar a costurinha. Pegar aqui o meu próximo tecido. E fazer o mesmo esquema, gente. Colocar estampa de frente com estampa. Passa a costurinha de um pé de máquina. Abre aqui. Passa o ferro. Pronto, isso, gente, a gente vai fazer o procedimento com quantas tiras vocês forem usar, tá? Então aí eu vou fazer esse processo com mais 3 tiras, no caso, que eu vou usar 6. Bom, gente, olha só, foi assim que ficou, olha que lindo, tá? Sugestão, ai, Aline, qual cor de linha que eu vou usar? Aqui no caso, gente, eu tenho várias cores que prevalecem, então qualquer cor de linha que eu usasse, eu tô usando a vermelha, tá? Do mesmo modo que o meu zíper vai ser vermelho, já a beiradinha do zíper vai ser amarelo, então acho que vai combinar. Então, analisem aí nos retalhos de vocês qual cor prevalece mais para vocês definirem qual vai ser a cor de linha, tá? Agora, depois que a gente fez tudo isso, a gente vai refilar e deixar bem retinho. Vou cortar a beiradinha da manta aqui, em cima, e deixar bem retinho.
embaixo e em cima, desse jeito aqui, que a outra parte eu já fiz. Olha como que ficou lindo, gente. Olha só, dá pra fazer jogo americano, né? Dá pra fazer várias coisas. Olha que linda que ficou. Vou fazer isso nessa parte aqui também e volto pra gente montar a nossa necessaire. Pessoal, então estou aqui com as duas partes, tá? Bem certinhas. Deixa eu só passar pra vocês qual que foi o tamanho que ficou a minha aqui, tá? Ficou 30 centímetros por 24, tá? Ficou aqui o tamanho da minha necessaire, mas como eu disse, não é uma regra. Agora, a gente vai fazer aqui, olha, agora a gente vai aprender a fazer o detalhe do zíper com o terminal aqui, o que facilita muito para quem vai fazer em máquina doméstica, quando é aquela máquina mais fraca, mais frágil, que sempre que passa em cima do zíper quebra agulha, tá? Então essa técnica aqui vai ajudar bastante, tá bom? Então aqui eu tenho 4 retalhinhos de tecido no tamanho de 2,5, que é a mesma largura que o meu zíper, tá? Por 5, tá bom? Então esse é o tamanho dos meus retalhinhos. O que que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente vai colocar, lembrando que o meu zíper aqui, ele tá maior do que eu preciso, tá? Ele precisa estar maior. Eu vou abrir aqui o meu cursor, o meu zíper, aliás, deixa eu dar o zoom aqui. Eu vou abrir o meu zíper. Eu vou cortar um pouco um dos dentinhos e pôr o cursor. Cursor a gente introduz do lado aqui maior, ou seja, onde a gente não deu o pique, trago ele até o pique, tá? Encaixo aqui e puxo, tá bom? Eu vou deixar ele paradinho aqui no meio, tá? Então, em primeiro lugar, nunca esqueçam de colocar o cursor, tá bom? E agora, o nosso zíper, ele precisa ficar 6 centímetros menor do que aonde você vai colocar, tá? Então aqui, olha, eu vou colocar nessa peça, né? Então, o meu zíper, ele tem que ficar 6 centímetros menor. Se a minha peça aqui, onde eu vou fazer a necessaire, tem 30 centímetros, eu preciso de um zíper, então, de 24 centímetros. Então, eu vou medir bem certinho. Tô medindo aqui e cortar ele no 24. Ó. Então, ele ficou assim. E agora, a gente vai fazer a emenda das tirinhas. De cada lado, eu vou usar 2 retalhos. Como que eu vou fazer? A estampa, né, que é o lado direito do meu tecido, eu vou colocar de frente com os dentinhos do zíper. Assim. Tá? Beiradinha com beiradinha. A outra parte é a mesma coisa. A estampa de frente com o avesso do meu zíper. Ó, a gente deixa tudo bem retinho e passa uma costurinha aqui. Olha só. Passei essa costura e tem que dar um espacinho, viu, gente? Não pode ser muito na beiradinha, porque senão o zíper ele vai ceder. Eu vou puxar, ó, eu puxo pra frente os 2 ladinhos. E aqui eu passo outra costura de pesponto pra dar uma segurança. Tá? Passei a costura e vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou colocar direito do tecido na frente, atrás, passa a costura. Passei a costura, puxo a tirinha e passo outra costura. Então, ficou assim. Dica, gente, nesse momento, o interessante é você usar uma linha da cor desse retalhinho.
Aqui eu tô usando ainda, estou ainda com a minha linha vermelha, até mesmo para vocês verem a costura, tá? Mas se eu tivesse usando uma linha amarela ou branquinha, iria ficar mais discreto. Então tá pronto aqui, ó, o acabamento do nosso zíper. E agora a gente vai colocar ele na necessaire. Deixa eu tirar esse excesso de linha aqui, ó. E agora a gente vai colocar ele aqui da maneira que a gente tá acostumado, ó. Tá? Dentinho do zíper de frente. Aí, ó, presta atenção, isso aqui é muito importante. Ah, Aline, sobrou pontinha. Se sobrou pontinha, vocês precisam prestar atenção. Pra quê? Pra sobrar a mesma quantidade de cada lado. Ó, o meu tá sobrando um pouquinho de cada lado. Eu gosto de cortar esse retalhinho maior para que a gente possa refilar depois do que menor, e aí não dá certo, tem que fazer outro zíper, tá? Então, ó, sobrando a mesma pontinha de cada lado para que fique bem centralizada, a gente vai passar uma costura de segurança aqui, ó. Passou a costura de segurança, eu vou tirar um pouquinho do zoom. Aí agora sim, ó, eu posso tirar o excesso que sobrou dos dois lados, tá? E ficou assim, ó. Agora a gente vai pegar o nosso forro e colocar direito do forro aqui em cima do avesso do nosso zíper. Ó, se o cursor estiver incomodando aqui, gente, ó, preste atenção nessa dica. Abaixa a agulha, tá? Pra não movimentar. Vem aqui, ó, levanta o calcador e empurra o cursor pra lá. Pronto. Aí ele não atrapalha a gente na hora de passar essa costura. Agora a gente vira aqui pro lado direito. E vou passar uma costurinha aqui na beiradinha para rebater. Então, ficou assim, ó. Olha só. Vou fazer o mesmo esquema do lado de cá, gente. Colocar o direito do zíper aqui em cima, passar uma costura de segurança, pegar o meu forro, colocar por cima, costurar, virar pro lado direito e rebater. Então, gente, olha só. Terminei essa parte, olha que linda que já tá ficando, olha o acabamento do zíper, que legal, tá? E agora, a gente vai fechar a nossa necessaire. Deixa eu tirar esses alfinetes aqui. O que a gente vai fazer? Vou colocar, ó, direito pra um lado e forro pro outro, tá? E vou alfinetar. Agora aqui, ó, preste atenção pro acabamento ficar legal. A gente empurra ele pro lado do forro e encontra bem certinho os inícios aqui do nosso tecido principal, tá? Aí eu venho e coloco um alfinete aqui. Vou do outro lado e ajeitar isso também, ó. Tá? Ajeitou aqui. Coloco um alfinete. Depois que a gente ajeitou as duas laterais do zíper, eu vou colocar o alfinete em toda a volta e vou passar uma costura em volta tudo aqui, ó, com um pé de máquina, deixando aqui no forro um espaço mais ou menos de uns 8 centímetros para mim desvirar a peça. Olha só, passei a costura em toda a volta, tá? Aqui tá a aberturinha que eu deixei, ó, no forro pra desvirar. Antes disso, eu quero fazer a profundidade, né, que é a caixinha de leite. Quem não quiser, já está pronta, pode desvirar. Mas aqui eu vou fazer a caixinha de leite, vou dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pra fazer a caixinha de leite, eu vou usar essa reguinha. Essa régua eu tenho à venda no meu site, quem tiver interesse, tá? Facilita muito na hora de fazer a caixinha de leite. A caixinha de leite para essa necessaire eu vou fazer de 3 centímetros, tá? Então, como é que eu faço, gente?
Olha só, essa régua, ela tem a marcação de 1 a 12 centímetros. Então, aqui eu vou achar o 3 e ela tem o risco certinho do número 3, que é aqui, ó, 3, 3. E eu vou fazer isso aqui com o quadrado. E ele já forma o quadradinho de 3 centímetros por 3 centímetros. Isso eu vou fazer nos 4 cantos. Então, olha só, gente, deixa eu tirar aqui o zoom novamente pra vocês verem. Ó, fiz os quadradinhos em todas as laterais, inclusive no forro. Aí agora, através aqui da abertura que a gente deixou, vou achar o cursor, vou abrir ele, ó. Venho aqui no quadradinho e vou fazer isso aqui, ó. Esse formato de chapéuzinho, deixando esse risco bem retinho. E passo uma costurinha aqui. Ó, costurinha feita, a gente pode cortar o excesso. Eu vou cortar depois que minha tesoura tá lá na outra mesa. Aí você pode cortar o excesso deixando assim um espacinho, tá? Não corta muito rente a linha. Eu vou fazer isso nos 4 cantos. Olha só, fiz nos 4 cantinhos e cortei. Agora a gente vai, através do buraquinho, desvirar a peça. Olha só, desvirei. Aqui aonde deixei essa abertura, vou dobrar aqui a pontinha pra dentro, tá? Dobrei e passar uma costura pra fechar aqui, então, essa aberturinha. Passei a costura, aí eu vou colocar esse forro todo pra dentro. Coloquei o forro pra dentro, gente, aí a gente vai ajeitar aqui os cantinhos, né, que é onde a gente fez o acabamento do zíper. Vou pegar ali a tesoura pra gente deixar aqui esse acabamento bem certinho, tá? Então, gente, ou vocês usem a tesoura, ou aqui, às vezes, eu gosto de usar também a chave de fenda, tá? Sempre quando tem, assim, os cantinhos pra gente arrumar, tá? Então, a gente arruma bem certinho, ó. Do outro lado também. Ó, tá? E ela está prontinha, olha, ficou super espaçosa. Aí a gente vai no ferro, né? Passa o ferro pra deixar ela bem lindona. Olha que linda que ficou desse lado e do outro, o acabamento do zíper. E aí a gente aproveita os retalhinhos que tem guardados em casa, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Quem fizer necessário, posta lá no meu grupo do Facebook que eu quero ver, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!